Uma estudante de química realizou o seguinte experimento. Pesou um tubo de ensaio vazio, colocou nele um pouco de bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, e pesou novamente. Em seguida, adicionou ao tubo de ensaio excesso de solução aquosa de HCl, o que provocou a reação química representada por... Aí nós temos a equação. E após a reação ter se completado, a estudante aqueceu o sistema cuidadosamente até que restasse apenas um sólido seco no tubo de ensaio. Deixou o sistema resfriar até a temperatura ambiente e o pesou novamente. A estudante anotou os resultados desse experimento em seu caderno, juntamente com dados obtidos consultando um manual de química. Então aqui tem vários dados aqui que foram anotados. E a estudante desejava determinar a massa de HCl que não reagiu, NaCl que se formou e CO2 que se formou. Considerando as anotações feitas pela estudante, é possível determinar a massa de quê? Bom, galera, então esse problema aqui a gente precisa voltar no texto e ver alguns detalhes e ir discutindo para a gente poder chegar na resposta. Então observe que quando você colocou um pouco de bicarbonato de sódio e pesou novamente, a gente tem algumas informações aqui. Por exemplo, a massa do tubo de ensaio vazio é 8,70 gramas, mas quando ela colocou lá o bicarbonato de sódio, passou a ser 11,20 gramas. Não sei se vocês já estão imaginando que a diferença entre esses dois resultados, que vai dar uma massa de 2,5 gramas, é justamente a massa de bicarbonato de sódio que a estudante iniciou lá o experimento. Mas só que tem um ponto que é interessante nessa questão, que diz assim, olha, que ela foi lá e adicionou a esse tubo de ensaio, que a gente sabe que tem 2,5 gramas de bicarbonato de sódio, ela colocou o quê? Um excesso de solução aquosa de ácido clorídrico. Então a gente já está vendo aqui pelo texto que nós temos que o HCl vem ser o reagente em excesso e temos que o bicarbonato de sódio vem ser o nosso reagente o quê? Limitante. E como nós sabemos, todo reagente limitante, ele vai ser totalmente consumido na reação e após a reação química, você vai ter lá os produtos formados, incluindo o reagente que estava lá em excesso, que por falta do outro reagente acabou sobrando lá. Só que o HCl, ele tem um problema que ele é assim. Se você pega o HCl e você aquece, ele passa facilmente para o estado gasoso. Tanto que na matéria de ácidos, quando a gente estuda isso, a gente aprende, que existem os ácidos voláteis e tal. Inclusive a gente até aprende que, tipo assim, o HCl no estado gasoso, a gente chama de cloreto de hidrogênio, mas quando ele está em solução aquosa, a gente chama de ácido clorídrico. E a gente aprende que o HCl, ele é volátil. Então, se você, depois dessa reação, aquece o sistema, você tem que considerar que o ácido clorídrico que estava em excesso, por conta do aquecimento, vai passar para o estado gasoso. E eu não sei se você está percebendo que eu estou falando para você que depois que você teve a reação e aqueceu, você está perdendo o ácido clorídrico em excesso. E aí, quando nós temos a estudante desejando determinar a massa de HCl que não reagiu, isso não é possível. Por quê? Porque acabou o HCl passando para o estado gasoso. Então, A1 não é possível. Tá? Ah, Marcelo, mas e ainda sobre a questão do aquecimento e tal, que você está falando? E os demais? Bom, vamos lá. O CO2 é um material gasoso que antes do aquecimento já tinha passado para o estado gasoso. E aí a gente tem a água que pelo aquecimento também passou para o estado gasoso. E restando apenas o cloreto de sódio. Esse cara daqui é um composto iônico, então à medida que a água vai passando para o estado gasoso por conta desse aquecimento, você vai tendo a formação de cloreto de sódio no fundo lá do tubo de ensaio. E aí é que entra uma parada interessante, que quando diz assim, olha, massa do tubo de ensaio mais produto sólido nele contido ao final do experimento é 10,45 gramas. Esse valor aqui, que naturalmente eu tenho que extrair, pegar os 10,45 e tirar 8,70 gramas, essa diferença, que é de 1,75 gramas, essa diferença só é de cloreto de sódio. Então, lá no tubo de ensaio, você consegue ver, tá? Isso daqui, ela consegue determinar a massa de cloreto de sódio que se formou.
tá bom? E ainda imaginando que talvez pinte a dúvida, por exemplo, Marcelo, mas se você consegue determinar a massa de cloreto de sódio, você consegue determinar a massa do HCl que reagiu, seguindo a proporção estequiométrica. Sim, eu consigo determinar a massa de HCl que reagiu. O que eu não consigo determinar é justamente o que? O que não reagiu. Esse termo aqui, não reagiu, tá falando do excesso, entendeu? Então é basicamente isso. Então a 2 eu consigo determinar. E a quantidade de gás carbônico que se formou, eu consigo determinar? Sim, eu consigo determinar. Se eu sei que 1 mol de NaCl, quando é formado, também está relacionado com 1 mol de CO2, você consegue calcular. Como que você conseguiria calcular a massa de CO2 que se formou? Você faria a estequiometria. Então, tipo assim, o cloreto de sódio vale 58,5 gramas, tá? Então, a cada 58,5 gramas de cloreto de sódio, eu tenho 44 gramas de CO2, né? E aí eu estou utilizando essa informação aqui das massas que a própria questão deu, né? Olha lá, o sódio, o cloro, o carbono, o oxigênio e tal, vai dar 44 gramas. Se eu tenho 1,75 gramas de cloreto de sódio, eu consigo, por uma regra de 3, determinar a massa de CO2, né? Nem preciso continuar esse cálculo, só estou demonstrando aqui para você entender que a 3 também, sim, ela é possível. Então a gente teria a letra D como alternativa correta dessa questão.